Salve, legionários! E hoje marcharemos com a legião para uma batalha semi-desconhecida, mas importantíssima para Roma, marcada pela coragem de um comandante que salvou a vida de suas tropas e muitos civis. Estejam prontos, senhores. Hoje estaremos na batalha de Aliso. Bom, legionários, eu não preciso nem dizer que para você entender esse vídeo, você precisa saber o que é a Batalha de Teutoburgo. Aqui no canal, você encontrará um vídeo super legal e completo sobre esse assunto. Por que isso? Porque a nossa história começa logo depois daquela derrota de Teutoburgo, onde 3 legiões caíram em uma armadilha e lutaram por dias, mas foram massacradas. Depois desse acontecimento, há um caos total. As tribos germânicas estão se espalhando na área. Os soldados restantes, e especialmente os civis, fogem para o outro lado do rio Reno, onde existiam postos militares romanos. Portanto, há uma debandada geral e uma situação de caos absoluto. E aí vem essa história praticamente desconhecida. Estamos no meio da Germânia. Aqui, na época, essa região se chamava Aliso, e o comandante dessa fortaleza era o general Lúcio Cedício. Essa fortaleza era nos mesmos moldes que um acampamento, legionários, mas era um posto completamente fortificado, porque era um posto fixo dali, ok? Começam a chegar os sobreviventes do massacre de Teutoburgo. Eles chegam nesse acampamento e, obviamente, eles estão aterrorizados e feridos. Eles chegam e começam a bater nos portões desse acampamento. Imediatamente conseguem entrar e relatam para o comandante o que aconteceu lá. A tragédia que durou 3 dias. Também chega uma massa de civis que estão fugindo, porque os germânicos estão perseguindo todo mundo e eles não querem ser trucidados. Toda essa massa de fugitivos entra num acampamento. E é claro que depois de um certo tempo, os germânicos começam a se aproximar. E é importante dizer que o comandante da fortaleza é um homem muito calmo e ele consegue se organizar bem rápido. Ele manda retirar todos os troncos das árvores, limpar realmente a área em torno do acampamento, para obviamente não dar materiais de cerco aos seus inimigos. Assim, depois de poucos dias, chegam os germânicos, que cercam o acampamento. Eles se dividem em 3 linhas concêntricas e focam todo o seu poder no acampamento. E aqui começam os dias de terror. O comandante Cedício era um militar de carreira. Ele tinha muita experiência. Ele havia posicionado nas paliçadas de todo o acampamento uma série de arqueiros que mantinham os germânicos longe, não deixando eles se aproximarem demais. Havia um círculo de espaço ao redor do acampamento que o comandante conseguiu criar. Mas em um determinado ponto, no entanto, a situação tem que evoluir, tem que ter um avanço. Dion Cássio, uma fonte antiga que eu já mencionei muitas vezes aqui no canal, nos diz que esse comandante consegue capturar alguns germânicos. Como? Isso ele não deixou claro, mas provavelmente foi em alguma ação noturna. Assim, ele leva esses germânicos para dentro do acampamento e lá tenta usar um truque psicológico para aterrorizar os germânicos. Então percebam que aqui temos também uma guerra psicológica. Ele, mesmo tendo poucos alimentos estocados ali, pega esses alimentos, faz um monte no centro do acampamento e eles arrumam esses alimentos de uma tal maneira que, para quem está vendo de fora, dá a impressão que tem uma montanha de comida lá dentro. E eles mostram essa montanha de comida para esses prisioneiros. Tipo assim, olha aqui, a gente pode ficar aqui até o fim do mundo, convencendo esses germânicos de que eles serão capazes de resistir naquela posição de defesa por meses e meses. Claro que é mentira, é um blefe, mas percebam a astúcia desse comandante.
Depois, de maneira terrível, eles cortam as mãos desses prisioneiros e os enviam de volta aos germânicos para que eles relatem o que viram. Ele utiliza esse truque para desanimar os germânicos. O truque, em parte, funciona, porque depois o comandante do acampamento fica sabendo que parte dos germânicos que estavam ali foram para outro lugar. Ou seja, eles perderam força, ela diminuiu um pouco, mas o cerco continua. As 3 linhas concêntricas ainda estão lá. A situação não foi resolvida completamente. E o único método que o comandante Sedício tem para salvar a vida de todos ali é deixar o acampamento, romper o bloqueio germânico e fugir. E como o número de inimigos ainda era gigantesco, ele não pode entrar numa batalha campal. Galera, os soldados romanos ali eram uma tropa de guarnição, ok? Não ficava um exército inteiro num posto de guarnição. E lembrem-se que era um blefe, a comida logo acabaria. Então eles esperam pela noite, mas não qualquer noite. Eles esperam por uma noite específica, uma noite calma. O comandante pega os seus soldados e os civis, todos posicionados em coluna e sem nenhum barulho, e andando lentamente, tenta sair do acampamento. Eles conseguem passar pela primeira linha germânica sem serem notados. Eles continuam avançando silenciosamente e com a máxima atenção conseguem assim passar pela segunda também sem problemas. Porém, quase chegando na terceira linha, os civis, completamente em pânico, fazem barulho e a terceira linha de germânicos percebem que os romanos estão partindo. E com isso, meus amigos, começa uma batalha terrível, porque a terceira linha dos germânicos ataca imediatamente a vanguarda dos romanos. Ataca de maneira muito feroz, e os romanos precisam resistir. E as outras 2 linhas de germânicos percebem isso, se movem e atacam todo o resto da coluna dos romanos. Eles estão sendo atacados por todos os lados. Aqui vira uma luta desesperada pela vida. Como eu já repeti várias vezes aqui, o comandante dessa fortaleza, desses legionários, tem uma habilidade impressionante. Contra todas as chances, eles conseguem resistir bravamente. Assim, Sedício, o comandante, tem ainda uma última carta na manga. Visto que a vanguarda dos romanos estavam conseguindo se defender bem, repelindo o ataque, ele ordena que os legionários perto dele, no meio da noite, soem as trombetas de guerra. Fazendo um barulho ensurdecedor. Os germânicos pensam que aquela tropa era um contingente de socorro que tinha chegado de algum lugar e que haviam mais tropas de ajuda escondidas naquele território. Aquilo desorientou eles completamente, porque ninguém naquela época soava uma trombeta de guerra à toa. Então eles decidiram fugir, desistir daquela perseguição, graças a esse estratagema psicológico que foi uma ideia do comandante. A coluna agora finalmente pode continuar. Obviamente, ainda com muito medo, eles conseguem se aproximar de outros acampamentos. O comandante manda alguns soldados na frente para relatar tudo ao acampamento de Castra Vetera. Assim, esse acampamento envia um batalhão para encontrar com eles, trazê-los em segurança total para esse acampamento, que era gigantesco, meus amigos, e era completamente murado. Enfim, chegando ali, eles realmente estavam a salvo. Salvos graças à capacidade desse semidesconhecido Sedício, graças aos seus truques psicológicos e às ideias que salvaram heroicamente essas pessoas. Tanto que nas fontes antigas, Marco Velleio Paterculo, assim como Dião Cássio, que são as principais fontes antigas dessa época, nos dizem que os germânicos reconquistaram e destruíram todos os acampamentos romanos ali. Obviamente, sem soldados, né, galera? Porque não tinha mais ninguém ali. Mas eles tentaram invadir esse acampamento com muralhas, mas foram enxotados facilmente dali.
E agora, meu amigo, que você chegou até o final desse vídeo comigo, escutou tudo isso que eu disse, eu te pergunto, por que quase ninguém conta essa história de força e coragem? Por que não existem filmes e filmes desses acontecimentos heróicos? Por que, injustamente, ninguém fala desse comandante? Eu realmente não consigo entender. Era a única pergunta que me vinha na cabeça quando eu estava fazendo esse roteiro. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curte e compartilhe pra gente fazer a galera conhecer essa história. Muito obrigado e tudo de melhor para vocês.